De repente se levantou uma tempestade em alto mar. O medo começa a tomar conta do coração dos discípulos. O vento está forte demais. O barco balança de um lado para o outro. Estamos falando aqui de homens que tinham uma experiência no mar. Haviam pescadores ali. Já tinham costume de conviverem com ondas fortes, tempestades fortes, de enfrentar os reveses que o mar muitas vezes traz. Porém, essa tempestade foi diferente. O vento estava violento demais, as ondas furiosas demais. A palavra declara que eles se encheram de pavor e começaram a temer pela sua própria vida. E nesse momento, alguns deles poderiam começar a pensar: se Jesus estivesse aqui, nós não estaríamos passando por isso. E poderia acrescentar: se Jesus estivesse com você, se o Senhor estivesse com você, você não estaria enfrentando essa situação na sua vida. O que chama a atenção aqui é que Jesus estava no barco. Naquele mesmo barco em que os discípulos estavam enfrentando tempestades, violentas ondas e o pior, o medo, o pavor, onde eles temiam pela sua própria vida. Como está o teu barco? Mesmo Jesus estando no barco, virão as tempestades. E não somente as tempestades do mundo, as tempestades externas da vida. As piores tempestades que enfrentamos, os piores conflitos, os piores sentimentos, estão aqui dentro de nós. Talvez você tenha enfrentado as piores tempestades do medo, da dúvida, da incerteza. Só o Senhor sabe como estão as tempestades da alma. O Senhor conhece o seu coração. E muitas vezes começam a vir aquelas vozes, aqueles pensamentos: se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Venho te lembrar nesta manhã que mesmo Jesus estando no barco, virão as tempestades da vida. Não é aquela questão que você está passando por isso porque você não tem fé. Pessoas de fé também sofrem. Pessoas de fé também passam pelo medo. Pessoas de fé também enfrentam angústias, dúvidas. Porém, na tempestade, mesmo o Senhor estando conosco, nós temos a oportunidade de crescer, de adicionar à nossa história, ao capítulo da nossa história, experiências maravilhosas de fé. E é pela fé que nós caminhamos. De repente, quando eles se dão conta, eles se lembram, eles percebem que Deus, o próprio Deus, em Cristo Jesus, estava ali com eles no barco. Quantas vezes é assim? Depois que desespero, angústia, ansiedade toma conta da gente, que a gente já não sabe mais o que fazer, algo acontece e você se lembra. E você é tocado, lembrado que Deus está com você mesmo no olho do furacão, em meio à tempestade mais forte da sua alma, da sua vida. Os discípulos então eles vão até Jesus. E em seu desespero eles fazem aquela pergunta: Mestre, estamos perecendo, estamos prestes a morrer, o Senhor não se importa conosco? Jesus se importa com você. Jesus se importou com os discípulos. Jesus se importa conosco. Jesus então ele levanta calmamente e ele disse: aquieta-te o mar. O mar se acalmou. Aquieta-te, vento. O vento se acalmou. Os discípulos então ficaram admirados e perguntavam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, aquele que tanto fez por nós e ainda faz neste exato momento. Hoje venho te lembrar que Jesus está no seu barco e no momento certo Ele vai acalmar as tempestades que têm assolado a sua alma, a sua vida. Ele vai te ensinar uma grande lição de fé e você vai crescer mais uma vez para a glória daquele que te escolheu. Que Deus te fortaleça onde você está. E lembre-se, tudo passa. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Esta angústia vai passar. E o milagre vai tocar esta situação que você está vivendo. E você vai testemunhar que foi um milagre. Que foi um milagre. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.